Boa noite, galera do canal. Vamos estar falando hoje sobre uma passagem do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, os versículos de 1 a 11, ou capítulo 7, versículo 53 até o capítulo 8, versículo 11. Essa passagem, ela tem o nome de a perícope da mulher adúltera. Essa passagem ela é bem polêmica, pois os especialistas em manuscritos originais afirmam que tal passagem é uma adição ao texto joanino, ou seja, não se trata de um texto joanino original. Como não é o caso do vídeo debater sobre a originalidade da passagem, não vou discorrer aqui sobre a autenticidade dessa passagem, mas de antemão afirmo, e tem minhas fundamentações, o texto em comento é original. A Bíblia de Jerusalém, do qual eu uso muito e eu estudo, começa a passagem com o último versículo do capítulo 7, que é o versículo 53, o último versículo do capítulo 7. Então, ele vai de 7 a 53 até 8, 11, omitindo assim o versículo 1 do capítulo 8. É proposital. Por quê? Porque ele já está deixando indiretamente que é uma adição. A palavra perícope, ela quer dizer adição ao texto, algo que foi incerto, que foi colocado ali, como uma roupa que está rasgada e eu boto uma coxa de retalho. Não pertence àquela roupa, aquela coxa de retalho natural. Os estudiosos eles afirmam que essa passagem ela é inautêntica. Eu creio que essa passagem ela é original, mas não é o caso a gente debater aqui. Essa passagem ela só se encontra no Evangelho de João, não tem nos Evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós vemos um episódio aqui de uma situação da aplicação da lei, essa história aqui em João capítulo 8, versículo de 1 a 11, e vocês podem ver que se a gente parar para poder fazer uma ponderação, nós vamos ver que o Estado ele se aperfeiçoou, como a gente falou no último vídeo, e nós tivemos os proto-estados. O que era? Era um simulacro de Estado. Muitas vezes a pessoa ela acredita que a lei de Talião, que é aquela frase célebre, olho por olho, dente por dente, que se encontra no Código de Hammurabi, é uma lei dura, severa, mas não, foi um grande avanço para a época. Por quê? Porque antigamente o mundo ele vivia, o Estado ele era robesiano, era um Estado da barbárie, né? Eu falo robesiano de Thomas Hobbes, que ele fala o homem é lobo para outro homem. E a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ele inventou dois princípios que são basilares do Estado Democrático de Direito, que é o princípio da legalidade, você fazer a vingança naquilo que está escrito no código, o Código de Hammurabi, e a lei da proporcionalidade, porque você matava um animal do vizinho, o vizinho ia lá e matava toda a tua família. Havia desproporcionalidade na vingança. Então ele bota esses dois princípios basilares do futuro Estado de Direito, né? E vocês podem ver mais tarde, assim como exemplo, a Judéia na época de Jesus, que era um Estado teocrático, eles não avançaram como Estado na sua essência, pois eles não conseguiram separar o Estado e religião. Sendo assim, a lei religiosa é ao mesmo tempo a lei do Estado. A Judéia na época de Jesus usava a lei mosaica como sua lei, desde que o Império Romano permitisse. A província judaica ela estava sob o jugo do Império Romano. Vários estados muçulmanos atualmente eles usam a Sharia. O que seria a Sharia? A Sharia seria a mesma situação que
o Estado de Israel usava a província judaica. Ele usa a lei muçulmana como a lei do Estado. Muitos estados usam hoje a Sharia. Mas eu gostaria de estar, diante dessa toda essa ponderação, eu queria estar mergulhando um pouco no texto. Eu não queria ler o texto no início, mas para vocês... Agora vamos analisar o texto, os versículos. O versículo de 1 até o versículo 11. O versículo 1, ele fala: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Esse versículo ele não tem uma ligação direta. Por isso que os estudiosos do manuscrito, eles falam muito dessa questão também. Não tem uma ligação com o 2. Porque o 2 ele já fala que... E o 2 fala: e pela manhã cedo tomou o templo e todo o povo vinha ter com ele. Ou seja, essa expressão aqui, pela manhã cedo, era na madrugada. Ele foi na madrugada e assentando ou ensinava, né? Jesus, ele sentou e ensinava. A nossa educação ocidental, o professor ele fica em pé. Isso é cultural. A cultura oriental, principalmente o judeu, ele é sentado. Jesus era rabi, era mestre. Ele sentado, ele instruía seu povo. E vocês vê que ele sentado, ele não simbolizava a sua superioridade perante os alunos, né? Então nós podemos ver um pouco de Paulo Freire, né? Da pedagogia do oprimido, aquela questão da educação bancária, né? Que Paulo Freire falava que o professor, e também a questão de David Hume, né, da tábula rasa, que o pessoal antigamente achava que o aluno ele chegava na sala de aula e era uma tábula rasa, vazio, o professor encheu ele de conhecimento. E isso aí caiu por terra. Até porque vocês param para associar a palavra aluno, ela tem origem, luno, em latim. Luno é luz e a é negação, ou seja, aquela pessoa que não tem luz, precisa ser iluminada pelo professor. A cultura judaica, a cultura oriental, ela não tem essa questão, tá? E Jesus, ele ensina sentado, era cultural, tá? No versículo 3, E no 3 ele fala: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Eles trazem uma mulher em delito de adultério, mas não trazem o adúltero. Ou seja, o que eles estão trazendo é o que está previsto na lei judaica. Lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, ele diz: o homem que comete adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a adúltera. E em Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 22 também fala: se homem for pego em adultério com uma mulher casada, ambos serão mortos. Ou seja, já começa a acusação errada. Cadê outra parte do delito, que é o adúltero? Não, só vê a mulher adúltera. Ele não trouxe o adúltero. E também tem outra questão. Aqueles homens que trouxeram, eles tinham que trazer um testemunho fiel. E será que aqueles homens eles estavam trazendo um verdadeiro testemunho? Já começava que o crime estava pela metade. Então o testemunho era um falso testemunho, né? Era um falso testemunho. No versículo 4 ele fala: e pô no meio disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada, pois lhe disse. Isso eles diziam tentando para que tivesse que o acusar, mas Jesus se inclinou e escreveu com o dedo na terra. Ou seja, aqueles homens ali, eles trouxeram para Jesus um caso já errado. A acusação era falsa, era inidônea a acusação, porque já começou errado. Cadê o adúltero? Né? E Jesus seguiu escrevendo com o dedo na terra. Ele estava dando aula, a partir de agora ele começa a escrever na terra. Ele não entrou como julgador.
Aquele que estava escrevendo na terra era o Deus encarnado, assim como o Evangelho de João fala. Era Deus, aquele mesmo que escreveu a própria lei que eles estavam querendo acusar aquela mulher. Os 10 mandamentos, escreveu. E como insistiam, perguntando, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redaquinos da consciência saíram um por um, a começar pelos mais velhos. Ou seja, seguiram numa ordem, eles foram saindo dos mais velhos aos mais novos. Ou seja, quanto a tendência natural, mais tempo você de vida tem, mais pecado você tem. E aqueles homens, Deus mexeu na consciência deles e eles foram saindo um por um, porque eles tinham falso testemunho contra aquela mulher. E vocês parar para raciocinar, aqueles homens, eles queriam estabelecer um julgamento eivado de vícios. Para começar, o templo não era um tribunal para haver um julgamento. E outra, aquela mulher seria apedrejada, seria um crime sumário. O crime sumário, ou seja, crime sem um devido processo legal, caberia somente a Roma e não à província judaica, a Judéia. E pior, por fim, a acusação era inepta, ou seja, o delito de adultério é cometido por 2 pessoas, ele me traz só uma que cometeu o crime. Então você veja bem, Jesus, nessa situação, ele, como é o Deus encarnado, eles vieram com a lei, mas a aplicação da lei errada, e Jesus dá a aplicação cabal, correta da lei. Ele não veio para derrogar ou abrogar a lei, ele veio para dar cumprimento cabal à lei. Obrigado, pessoal do grupo. Fique com Deus, que essa passagem, esse pequeno ensinamento, ele seja de grande valia para vocês. A intenção é trazer à luz um pouco de conhecimento, para que todos vocês entendam o quanto a palavra de Deus é maravilhosa. Fique com Deus, boa noite.